Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeos relacionados ao assunto de concreto armado. E nesse vídeo aqui nós vamos brincar um pouquinho com o gráfico de compressão do concreto. Bruno, se nós vamos falar sobre o gráfico de compressão do concreto, isso significa que nós também vamos falar do gráfico de tração do concreto? Pessoal, não. O gráfico de tração do concreto nós não mexemos com ele, nós não trabalhamos com ele. O motivo disso é o seguinte: como eu já falei nos outros vídeos, a resistência à tração do concreto ela é mínima, ela é horrível. E devido a isso, por ela ser muito ruim, nós simplesmente fingimos que ela não existe. O concreto ele tem sim uma certa resistência à tração, só que essa resistência é muito pequena. Por exemplo, a resistência à tração do concreto normalmente cálculos não, na verdade, experimentos feitos, nós chegamos na conclusão de que a resistência à tração do concreto é cerca de 10% da resistência à compressão do concreto. Então, se um concreto tem uma resistência de 10 MPa, se ele resiste a 10 kg, por exemplo, né? Vamos imaginar que ele resiste a 10 kg da compressão. A tração ele vai conseguir resistir apenas a 1 kg. Então, é mínimo, né? A resistência à tração do concreto é mínimo. E devido a isso, a gente simplesmente ignora ela, a gente finge que ela não existe. O que nos ajuda na hora do cálculo de um edifício, de uma estrutura. Porque, olha, se o concreto tem uma resistência, sim, à tração, mesmo que ela seja pequena, se ele realmente tem essa resistência, e a gente finge que ela não existe, significa que nós estamos trabalhando a favor da segurança. Porque mesmo que o concreto não seja considerado que tem resistência à tração, na prática ele terá, mesmo que pequeno ele terá. Então ele vai ajudar a nossa estrutura a resistir aos esforços de tração. Mesmo que pouquinho ele ajuda um pouco. Então, quando a gente desconsidera esse esforço de tração, nós estamos trabalhando a favor da segurança. Então, isso é bacana. E pessoal, aqui nós temos então um gráfico de compressão do concreto. Um gráficozinho simples, um gráficozinho bem básico. E primeira coisa, vamos analisar ele, né? Nós temos aqui um gráfico que vocês olharem aqui em cima. Nós temos a tensão que nós provocamos no nosso concreto, né? A carga, né, que nós estamos colocando no nosso concreto, a carga que ele está recebendo. E aqui embaixo nós temos a deformação que esse concreto está recebendo de acordo com a carga que nós estamos colocando nele. Então é um gráfico tensão-deformação, certo? Em que quanto maior a tensão que você coloca no seu concreto, mais ele se deforma. Porém, tem um limite. A partir de um certo ponto, aqui na deformação C2, né, em que mesmo que você mantenha a sua carga constante, ele continua se deformando. Então, vamos começar para a gente analisar esse gráfico direitinho, vamos analisar todos os elementos. Vamos lá. Aqui em cima nós temos a tensão no concreto. Tensão é dado pelo quê, pessoal? Se a gente vir aqui, conceito básico lá do ensino médio, ó, tensão, ele é dado pelo seguinte, por força, né, dividido pela área. Então essa tensão aqui do nosso gráfico é dada por essa incógnita aqui, né? Força pela área. Essa área é o que, pessoal? Essa área que é o seguinte: a área do corpo de prova do concreto. A área do corpo de prova do concreto, né? O que é a área do corpo de prova do concreto? Quando você está concretando, quando você está lá construindo seu edifício, você coleta uma certa quantidade do seu concreto que você vai jogar na sua estrutura. Essa quantidade ela é moldada em corpos de prova. Esses corpos de provas são colocados em prensas hidráulicas e ali você tem um rompimento dele. Né? Você coloca carga nesse corpo de prova e vê até qual resistência ele aguenta sem se romper. E esse corpo de prova ele tem uma área, certo? E essa área aqui é dada por essa área desse corpo de prova é esse Azinho aqui. Enquanto que o nosso F, né, nossa força, é a força que será feita pela prensa hidráulica. Então, essa força aqui, pessoal, é a força que a prensa hidráulica vai provocar no nosso corpo de prova, para ver com quanto de força que ele vai se romper. E com esses dois valores você tem, então, o nosso sigma C aqui, certo? A nossa tensão do nosso concreto. E aqui nós temos a deformação que é provocada, que também é calculada, né? E você também existe a possibilidade de fazer ensaios que verifica qual foi a deformação que esse corpo de prova teve. Então você tem esses dois elementos já descritos aqui. O segundo nós temos aqui em cima, nós temos esse FCK. Pessoal, o que é FCK? FCK é o seguinte, deixa eu até abrir um texto aqui. Texto FCK. FCK é a resistência característica do concreto
a compressão na idade de 28 dias. Então, basicamente, em resumo, FCK é a resistência do concreto à compressão. E por que eu digo, primeiro, característica e depois 28 dias? Esses 28 dias, pessoal, é o seguinte: o concreto, depois que você joga na sua estrutura, ele vai ganhando resistência ao tempo. E nós estimamos que em 28 dias ele já vai estar muito próximo da sua resistência final. O concreto ele atinge 100% da sua resistência depois de um ano que ele foi concretado. Só que com 28 dias você já tem uma parcela muito significativa dessa resistência. Então a gente tira a resistência que nós usamos nos nossos cálculos, é a resistência do concreto depois de 28 dias que ele foi concretado, né? Que ele está endurecendo, é 28 dias que ele está endurecendo. Então nós usamos 28 dias. Essa característica é o seguinte: nós fazemos diversos tipos de ensaios e cada corpo de prova dá uma resistência diferente, certo? Por exemplo, um corpo de prova dá 40 FCK, então FCK de 40, né? Um dá de 40,2, 40,5, 39,2, 39,9. Então, com base em uma série de cálculos, nós chegamos em uma resistência fixa, que nós chamamos de característica, que é como se fosse muito, entre aspas, uma resistência média. Mas não é uma resistência média, é um cálculo mais complicado. Mas só para intuito de didática, nós vamos falar que é uma resistência média. Mas não é uma resistência média, é só uma ideia similar a uma média, tá bom? Então nós já dotamos aqui FCK, e aqui nós temos um outro elemento aqui que é 0,8 vezes FCD. Perdão, 0,85 vezes FCD. FCD é uma resistência característica à compressão do concreto na idade de 28 dias, porém é uma resistência minorada. Então é o seguinte: se seu concreto resiste a 40 quilos, por exemplo, você vai fingir que ele resiste a 35 para você estar trabalhando a favor da segurança. Porque, olha, se você tem uma estrutura que vai precisar de aguentar 40 quilos, mesmo que o seu concreto aguente 40 quilos, você não pode considerar que ele aguenta 40 quilos. Você tem que considerar que ele aguenta, por exemplo, 35 quilos. O que vai fazer com que você aumente a qualidade do seu concreto para que chegue a 40 no nosso mundo hipotético, o que na realidade vai fazer com que ele atinja, por exemplo, 45 na prática. Então, qual que é a ideia? Vamos lá, tentar explicar de uma maneira um pouco mais clara. Se você precisa de um concreto que resista a 40 quilos, certo? Tem que aguentar 40 quilos. O concreto que você tem, ele aguenta 40 quilos. Porém, ele aguenta 40 quilos e ele não tem nenhuma margem de erro para, no caso de uma eventual um eventual peso extra. Então, se tivesse a eventualidade de um peso extra de 2 kg, por exemplo, sua estrutura iria quebrar. Você ia ter 42 kg, então sua estrutura iria quebrar. Então, você conseguiria resistir a 40 kg, mas você não teria uma margem de segurança. Então, o que você faz? Então minha estrutura vai precisar de 40 kg, né? Então, eu vou considerar que essa estrutura eu vou considerar, então, que o meu concreto resista, na verdade, 35 kg ao invés de 40. Porque se o meu concreto resiste a 35 ao invés de 40, mesmo eu sabendo que na verdade ele resiste a 40, eu vou ter que melhorar a qualidade dele para ele chegar naquele 40 para resistir à estrutura. Aí, aquele concreto meu que resistia a 40, que eu considerei 35, que eu aumentei a qualidade dele para chegar ao 40 hipotético, agora ele vai estar resistindo ali pelo menos uns 45 MPa. Então, se eu tiver uma sobrecarga de 2 kg, passou, tá tranquilo, a minha estrutura aguenta. Então, esse FCD é basicamente isso. É uma resistência de cálculo, né, que você leva em consideração a sua minoração. Normalmente você minora a sua resistência em 40%. Então você considera 40%. Você imagina que o seu concreto é 40% mais fraco do que ele realmente é. Então esse é o seu FCD. Esse 0,85 aqui, pessoal, é o seguinte: ele é levado em consideração o efeito Rush, que é o efeito da sua estrutura recebendo carga há muitos e muitos anos. A sua estrutura ela tem uma carga, né? Ela resiste ao seu peso próprio e ao peso das pessoas. Com os anos passando, é como se as fibras da sua estrutura começassem a relaxar. E isso faz com que o seu concreto perca resistência. Então você tem que considerar que o seu concreto, além de considerar esses 40%, você tem que considerar que ele ainda é 15% ainda mais fraco, para você conseguir compensar esse efeito Rush, que é esse efeito das suas fibras se tornando, relaxando, né? Suas fibras se tornando mais fracas de acordo com os anos que a estrutura está sofrendo carga, né? Então você minora também em 15%
aqui por conta do efeito Rush, por isso que você tem esse 0,85 aqui. E vocês podem ver aqui embaixo você tem essa deformação C2 e deformação CU. Deformação C2, ela exemplifica o início do patamar elástico de encurtamento. Então você tem que seu gráfico está subindo, certo? Ele está crescendo. Então, por exemplo, você tem duas curvas, né? Tá de cima e de baixo. Essa curva de cima você ignora ela, porque essa curva de cima ela não leva em consideração o efeito Rush. Você tem que levar em consideração. Então, nos interessa só essa curva de baixo. Então, ó, vamos seguir essa curva de baixo, lá da origem, ó. Você vai seguindo, seguindo, seguindo. Ela é praticamente uma reta. Depois ela começa a se tornar curva. E ela chega aqui em EC2, certo? Quando ela chega em EC2, você chegou no início do patamar... Perdão, você chegou no início do patamar plástico. Então, a partir daqui... Toda carga que você colocar no seu concreto, ele vai deformar, ele vai resistir, vai deformar. Porém, depois que você tirar essa carga, ele não vai voltar ao seu estado natural. É como se você pegasse um elástico e esticasse ele ao ponto de que quando você soltasse, ele não voltasse totalmente a ser um elástico antes de... a ser o mesmo elástico antes de você começar a puxar ele. Então, por exemplo, da origem até o EC2, você pega o elástico, puxa ele, solta e ele volta a ser o que era. Puxa ele, solta, ele volta a ser o que era. A partir do EC2 aqui, pessoal, quando você estica ele com a tensão suficiente para que ele passe do EC2, quando você soltar, ele vai estar um pouco relaxado. Então ele não volta a ser mais o que ele era. E o ECU aqui, pessoal, é a deformação última, né? Aqui é quando o seu concreto ele não resiste mais. Quando chega nesse patamar, ele simplesmente rompe. Então aqui é o nosso limite, onde o seu concreto vai romper. Então, pessoal, essa é basicamente a ideia desse gráfico, é a forma que o concreto funciona quando está sob compressão, que é basicamente, você colocou uma carga pequena de força em cima do seu concreto, ele vai deformar, mas se você tirar, ele volta a ser o que era. Se você colocar uma carga muito alta, ele vai deformar, mas ele vai relaxar as fibras e não vai voltar mais o que era antes. Se você colocar uma carga imensa nele, ele vai deformar, vai passar pelo estado plástico, não vai voltar mais a ser o que era e vai romper. Então, basicamente, é esse o comportamento do concreto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais.